Oi pessoal, tudo bom? Para quem está chegando, eu sou a Fernanda, trabalho aqui no Labs e vou receber hoje a visita do Jean Paterno, nosso assessor de comunicação, tanto da SIC, da Cassiopar, da Copavel. Olá Márcio, tudo bom? Daqui a pouquinho o Jean já vai estar entrando aqui para a gente chamá-lo para bater um papo com a gente. O Jean já entrou. Oi Sérgio, tudo bom? Só aguardar aí o Jean enviar o convite pra gente. Eu coloquei ali o textozinho com o tema de hoje, aí ficou quebrado ali o nome do Jean. Tá me ouvindo bem, Sérgio? Márcio me ouve bem também? Beleza, som imagem 10, maravilha. Eu vou só repetir ali para quem quiser. Bom, apesar que o Jean já entrou ali, o Insta dele é Paterno Jean. Acho que não teve espaço ali. Oi, Jean. Só aguardar aqui, Jean, pode enviar o convite para você entrar na nossa conversa. Perfeito, Sérgio. Coloquei uma musiquinha de fundo aqui só para a gente conseguir ir se organizando. Deixa eu só ver aqui do Jean. Para quem vai entrando. Oi, pessoal, tudo bom? O Daniel tá aí. É o filho do Jean. Filhinho do Jean. Márcio, Sérgio. Vamos organizando aí, só aguardar. Oi, Jean, pode pedir para entrar aí na live com a gente. Vou guardar mais um pouquinho o Jean. Jean, você tem que pedir, mandar o convite aí pra mim, tá? Pra eu poder te aceitar aqui na nossa live. E enquanto o Jean não entra, eu ia chamar o Sérgio pra gente bater um papo enquanto isso. Mas acho que o Jean agora já tá conseguindo entrar. Oi, Ciro, tudo bom? Boa tarde. Jean, acho que você está tendo algum probleminha ali na conexão. Sai da live e entra novamente para você conseguir me enviar o convite para você entrar na live. Sai da live e entra novamente. Pessoal, para quem está chegando agora, essa é mais uma live do Café com Inovação aqui do ASIC Labs. Dessa vez o nosso convidado é o Jean Paterno, jornalista, assessor de comunicação da SIC, da Cassiopar e da Copavel. O nosso tema de hoje é do jornalismo impresso ao digital, como se reinventar durante os desafios que surgiram durante a pandemia. Então, o Jean vai falar um pouquinho aqui pra gente como que tá sendo, como que foi esse desafio aí pra ele e para toda a equipe, né? Como que eles estão fazendo aí para conseguir trabalhar e continuar aí com todo o trabalho de assessoria que ele faz, né? Isso, agora deu certo, Jean.
Tá conectando? Olá, meu amigo! Agora sim! Oi, tudo bem? Agora deu certo. Agora você é o convidado, está na parte de baixo do É, vídeo. Normalmente deu é você probleminha, desse lado de deu cá uma entrevistando. travadinha, é, deu uma travadinha Deu- comigo, daí deu uma travadinha aqui. Vamos ver, vamos torcer para que dê certo aí. Ah, vamos lá. Esse horário, apesar que é um horário que não tem tanta queda, mas já aconteceu em várias lives nossas de ter que encerrar ou começar de novo, mas é isso aí, né? Já é É, um bom início para a gente falar desses desafios, né, Jean? isso, Né? A gente organizando aí nosso roteirinho para a gente estar conversando, só mudar aqui de lugar. E é bem isso que a gente conversou já por várias vezes, né? Várias vezes, né, Jean? Essas mudanças repentinas e radicais, digamos assim, mudando muita coisa na forma de trabalhar, na forma de conversar com as pessoas também, né? isso. Primeiramente, quero E, agradecer o convite, Fernanda. É um grande prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho da minha experiência profissional, né, que é, mais de 30 anos, né, de janela aí, trabalhando diariamente com jornalismo, né? E pode ter sim, certeza, o tema é mais oportuno, né, do impresso ao digital, porque a coisa mudou muito nesses anos todos. exatamente. Bom, para quem entrou agora, acho que todo mundo aqui conhece o Jean, quem não, né? Então, Jean é jornalista, assessor de imprensa da SIC, da Cassiopar, da Copavel. Seja muito bem-vindo, meu amigo. É uma honra trabalhar do seu lado, ler os seus textos tão incríveis. Só com Obrigado. duas, três palavrinhas, o Jean já dá um jeito de escrever aquele texto lindo, maravilhoso. Jean, Obrigado. vou fazer aqui então algumas perguntinhas. A gente combinou que vai, né, fazer essa em forma de entrevista contigo. Então, como que você descreve, Jean, o jornalismo de quando você começou e o jornalismo de hoje? Olha, Fernanda, é muito diferente, né? Eu comecei muito menino, na época Cascavel não tinha nem faculdade de comunicação, então a gente aprendia, como a gente dizia na época, pelos corredores do jornal, né? E eu sou de uma época que jornal impresso tinha uma força absurda. Se você colocasse uma notinha na página 3 do jornal impresso, dependendo do que você noticiasse, claro, devidamente amparado, né, você causava estragos gigantescos na biografia de um prefeito que se passava por honesto e no fundo era corrupto, para você ter ideia, né? E hoje a coisa mudou muito, a evolução é gigantesca. Então, só para situar, eu comecei como repórter, né, no jornal Paraná, lá no fim da década de 1980, e era assim, eu entrei por QI, na verdade, né? Não tinha muita noção de nada, era um menino ainda, só que o meu cunhado, que era jornalista, começou a namorar com a minha irmã, e para fazer uma moral com o futuro cunhado, ele acabou arranjando um trabalho para mim lá no jornal. Ele falou, o que você faz? Eu falei, não, eu trabalho numa empresa aí pequena, tinha acabado de perder o pai na época, eu era o mais velho, e ele quis, na verdade, né, deixando a brincadeira de lado, mas ele quis me Sim, dar uma mão e dar uma mão para a família e conseguir um emprego para mim lá no jornal. Então, olha só. foi uma novidade tremenda, porque do dia para a noite ter que ler tudo, ter que se informar, ter que saber o nome das pessoas, a posição que elas assumiam em relação a uma série de coisas, né? Isso falando da questão de buscar informação, de ser um jornalista minimamente informado, né? Então, foi uma mudança extremamente drástica. E a questão de equipamento, então, era absurdamente diferente, porque era tudo Eu analógico, imagina, imagino. né? Você escrevia as matérias em laudas, em papel, na máquina de escrever. Se você errasse, você tinha que começar tudo de novo. Depois surgiu uma invenção maravilhosa que facilitou um pouco a nossa vida, que foi o Errorex. Você conhece o Errorex, Nossa, Fernando? que você ia falar do computador, você começou no Errorex, Você lembra? A gente é escrevia óbvio. Bom, errado. eu fiz curso de datilografia em 1993, 94. Eu tenho diploma, certificado de datilografia, ASDFG, Olha só. cedilha Muito bom, LKJH. verdade. Eu Tenho. fiz o cursinho de datilografia também.
Então, quando a gente errava, subia um pouquinho, passava o Errorex, assoprava para secar, né? E voltava e escrevia a palavra de novo, né? E na época, os nossos professores eram os editores do jornal. Então, você escrevia a matéria e entregava. E o meu chefe era o meu cunhado, né? E eu chegava e entregava a Tu matéria começou para ele. trabalhando lá e depois tu foi fazer faculdade. Isso, Tu isso começou muitos anos trabalhando lá e depois. depois tu foi fazer. Fernando, eu entregava a matéria para ele e não foi nenhuma e duas vezes que voltava com X vermelho dessa idade, assim. Eu tinha que simplesmente começar a escrever tudo de novo, morrendo de raiva. Primeiro tinha que deixar a raiva passar, né? Depois você analisava todas as informações de novo para poder começar a reescrever o texto. Mas então, era a máquina de escrever, as máquinas eram extremamente simples e analógicas, máquinas com filme. Durante muitos anos eu fiz cobertura na região, né? Durante 20 anos eu atendi como editor regional, que era a editoria mais forte do jornal na época, todas as 50 cidades do oeste, né? E nós, uma equipe de 3, né, percorria todos os 50 municípios. E não era raro, Fernando, de você ficar o dia inteiro fotografando, porque você chegava na pressa, aquela história toda, ficava o dia inteiro fotografando e chegava à noite para entregar a máquina, para revelar, e não tinha filme dentro da máquina. Então, situações assim, extremamente absurdas que a gente passou e que acabaram ajudando a moldar, né, os profissionais daquela época, né? Então, era a máquina de escrever, a máquina com filme, para você se comunicar com as pessoas só por telefone. Então, eram dificuldades totalmente diferentes das de hoje, né? Então, o jornalista, ele tinha recursos extremamente limitados e, como a gente dizia, a gente aprendia a tirar leite de pedra, né? Hoje, com essa tecnologia toda, teoricamente, Fernanda, tudo ficou muito mais fácil, mas não é verdade, né? Então, existem muitos autores que dizem o seguinte: nunca se informou tanto quanto hoje, porque não é mais o jornalista que dá o furo, não é mais o jornalista que dá a notícia. Qualquer pessoa com o celular na mão tem a capacidade de informar e de dar uma notícia, de dar um furo, que ficou cada vez mais raro no jornalismo. Por outro lado, o que eles dizem também é o seguinte, que nunca se informou tanto e nunca as pessoas foram tão desinformadas, né? Porque você já não sabe mais, Fernando, onde é que está, na verdade, a verdade. Como diz o Augusto Nunes, na guerra, a primeira vítima não é a vida, é a verdade. Então, isso acontece também, infelizmente, no jornalismo, e principalmente no jornalismo, numa época tão difícil e tão conturbada como a de hoje. Exatamente. E hoje a gente vê que a notícia ela já se tornou antiga em questão de segundos, né? Então, para você conseguir esse furo, chegar com a notícia em primeira mão, é praticamente impossível, né? Dentro de algumas realidades específicas, né? Mas aí é aquilo que a gente sempre fala, cuidado com fake news, ainda mais nesse momento agora, por exemplo, que nós estamos, né? Cuidado com fake news, busque sempre a fonte. Até um tempo atrás era muito rigoroso o controle da fonte de uma informação. Hoje as informações são muito soltas. Nós que passamos por uma graduação, nós sabemos que nós precisamos sim cuidar disso, né? Principalmente durante o processo de trabalho de conclusão de curso, durante toda a nossa graduação. Eu sou publicitária, né? É a mesma lógica, a gente sempre busca o mesmo tipo de compreensão, né? De entendimento. E a gente vê trabalhando com marketing digital, trabalhando com o jornalismo tradicional ou digital que seja, é muito sério isso, né? Yeah. E me diz uma coisa, Tia, quando que você percebeu que as mudanças tecnológicas começaram a impactar na sua profissão? Então, é o seguinte, a partir do fim dos anos 80, e eu fui para a faculdade só no início dos anos 2000, que foi o primeiro curso de jornalismo disponibilizado aqui em Cascavel. Eu já tinha uma certa idade assim, eu tinha mais de 30. Entregando a idade. E não tive dúvida, né? Muitos amigos meus, até por uma questão, puxa, existia um certo preconceito, porque vinha muita gente formada para cá e os caras eram muito fracos. A gente que já trabalhava no dia a dia do jornal, a gente questionava muito a faculdade, a academia em si, porque, infelizmente, a gente recebeu muitas pessoas boas, mas também muitas, assim,
a gente entendia que era uma deficiência de formação muito grave. Depois que eu fui para a universidade, eu entendi, Fernanda, por que aquilo acontecia. Porque, na verdade, não é o curso, não é a faculdade que forma um grande profissional. Um grande profissional é formado na junção de uma série de interesses, de trabalhos, de tarefas e de empenho que esse profissional dedica para ser realmente um bom profissional, né? Então, como eu estava dizendo, lá no fim dos anos 80, a tecnologia começou a vir muito rápido, né? Eu lembro que no início dos anos 90, o primeiro computador, aquele branco com um monitor enorme, um gabinete gigante. É igual a máquina de lavar roupas. Viu, Fernanda? O gabinete era tão barulhento que parecia um teco-teco, né? Você ligava, parecia que tinha um avião do teu lado e você tinha que primeiro superar o barulho para se concentrar e trabalhar. À meia-noite. Mas o mais engraçado... Mas o mais engraçado, Fernanda, foi perceber como os jornalistas, como as pessoas que trabalhavam com aquela nova tecnologia, se integraram a ela. Foram pouquíssimos os que entenderam aquilo como algo extremamente fascinante. Puxa, isso aqui veio para revolucionar. Então eu percebi ali que existe uma resistência para o novo tremenda. Na verdade é um medo, um receio, né, de você ser superado pela máquina. Eu acho que o homem, a partir da primeira invenção, ele sempre teve esse medo muito presente na vida dele. Poxa, como é que eu vou ficar diante de uma tecnologia que se mostra tão avançada? Então, o primeiro impacto que tem na pessoa, que eu percebo, é a negação. Ela sente isso, não, isso aí não é para mim, não gostei disso, vou continuar trabalhando. E aos pouquinhos você vai se entregando e entendendo que a tecnologia faz parte de um novo momento e que realmente ela vem sim para somar. Para você ter ideia, Fernando, muitos jornalistas daquela época foram se entregar às facilidades da tecnologia agora há pouco tempo, coisa de 1 a 2 anos. O cara passou a ter um computador, passou a ter um celular, a se comunicar pelas facilidades que nós temos pelo WhatsApp e outros recursos, né? E a tecnologia, a partir dos anos 90 para cá, ela evoluiu muito e evoluiu de um jeito extremamente ágil, né, e surpreendente em tempos em prazos assim muito menores. Vou dar um oi ali para a Jessi, ela se formou junto comigo. Oi, Jé, tudo bom? A Jé trabalhou muito tempo na SIC, o Jean também conhece ela. Muito bem-vinda à nossa live, Jessi. Sim, grande amiga também. Jean, dentro disso que tu está falando para nós, a gente tem que entrar também num assunto que as pessoas têm uma resistência, né, grande, igual você mesmo falou, e é um preconceito e envolve também muitas crenças que são limitantes, né? As pessoas têm um receio, às vezes, da máquina substituir o homem, e ele também, às vezes, não compreende que ele pode estar operando essa máquina de uma forma mais leve, mais tranquila, sem se esforçar tanto no sentido até do físico da coisa, né? Para facilitar, para melhorar o trabalho. Então, eu vejo que a pessoa precisa fazer algumas mudanças na forma do pensar para conseguir chegar ao ponto de se aliar. Eu sempre falo, se alia às tecnologias que fazem sentido para você, né? Porque tem algumas coisas que você não precisa utilizar, não fazem sentido para você, mas filtre aquilo que é bom, principalmente na vida profissional e na vida pessoal também, no dia a dia, né? Ela só veio para somar, com cuidado, né? Então, O que eu entendo é o seguinte, Fernanda, você disse que a tecnologia não vem para substituir o homem. O que eu entendo é que ela não veio para substituir mesmo, mas infelizmente aquele homem que não se alia à tecnologia, em algum momento ele vai estar obsoleto e superado. Então ele é um profissional que passa a ser cada vez menos requisitado no ofício da sua função. Então você está integrado à tecnologia, é uma necessidade para você se tornar competitivo e poder trabalhar de uma maneira que o mercado entende que é a mais ideal naquele momento, né? Então ela é assim surpreendente, fantástica, e ela principalmente nesse campo do jornalismo, você não deixa de praticar aqueles fundamentos que são essenciais e que você aprendeu na faculdade, né?
Então, a ferramenta está ali para, teoricamente, tornar o teu trabalho mais fácil, não menos trabalhoso, muito pelo contrário. A gente pensa que, com a tecnologia eu vou trabalhar menos. Não. Você acaba ralando ainda mais do que você, né, tinha que se dedicar na época lá. Então, você simplesmente alia essas facilidades todas ao melhor do conhecimento que você tem para entregar para a pessoa o melhor resultado possível do teu esforço e conhecimento. Eu penso dessa forma. Exatamente isso, porque você acaba tendo que estudar outras coisas, compreender as coisas num outro formato, numa outra perspectiva, para você conseguir executar. E muitas vezes as pessoas que acabam se tornando muito resistentes, até é um tema para uma outra live, até com um profissional da área de psicologia, né? As frustrações, as pessoas vão acabando deixando de trabalhar, de exercer aquela função, até mesmo por uma frustração por não conseguir. Aí que entram outros profissionais, volta a dizer o psicólogo, por exemplo, para colaborar, porque muitas vezes tem a ver com bloqueios da pessoa mesmo, né? E que a pessoa tem que se abrir para o novo. A gente escuta, você precisa ser a palavra moderna, né? Moderno. Muitas pessoas não gostam de escutar ela. Você tem que ser mais moderno. A forma de se posicionar, às vezes, deixa a pessoa um pouco frustrada, né? Mas não, você precisa, talvez, se atualizar um pouco mais para você não nadar e morrer na praia, né, Jean? Isso. Uma coisa que eu aprendi ao longo da vida, viu, Fernanda, é o seguinte. Antigamente existia um conceito de que quando você passava pela graduação, o teu processo de formação estava terminado. Hoje em dia não existe mais isso. A pessoa que pensa dessa forma, ela simplesmente perde um espaço tremendo no mercado, porque o processo de atualização é constante. Principalmente no jornalismo. Eu comparo o jornalismo à padaria. A padaria que vende pão velho não resiste, ela vai quebrar em pouquíssimo tempo. Então, o jornalista, ele não tem nada pronto no dia, né? Ele precisa trabalhar, se atualizar, se informar, para ele poder desempenhar o seu papel de uma forma, assim, satisfatória, né? Estando conectado a tudo de novo que surgiu naquele momento. E isso, como você disse lá no começo, né, Fernanda, que a sensação da notícia que você deu agora de manhã já está velha ao meio-dia, mas lá atrás, porque é a velocidade da informação que pauta como o nosso cérebro age em relação às coisas que nos cercam, né? Então, lá atrás, a vida, o ritmo da vida passava muito mais lentamente, porque a notícia chegava para a gente de um jeito extremamente lento. Eu lembro que amigos meus que não foram para o festival de Woodstock, alguns foram, eles recebiam notícias do festival por jornal, nem por televisão era, por jornal que chegava com uma semana atrasado. Então eles se informavam a respeito dos shows que aconteceram no evento a partir de um jornal de uma semana antes, olha só. E hoje você acompanha tudo, né, instantaneamente, por um recurso extremamente sofisticado e que cabe na palma da mão. Então, realmente, esse processo todo de avanço, né, do homem se testar e criar coisas novas é fabuloso. É aí que entra também a gente trabalhar numa forma muito mais acelerada, muito mais rápido e não tendo muito tempo. Porque mal saiu a notícia, você já precisa sentar, buscar todas as fontes de informação, reescrever aquilo com a linguagem que o site ou o blog, que seja o cliente teu, né? Você precisa escrever na linguagem dele para mostrar isso para o seu círculo de clientes, de público, né? Seu público-alvo, com que informação, e além disso, ainda pensando em estratégias de marketing para envolver canais de venda, canal de comunicação, quem que vai atingir, é bem minucioso isso. Então, você fazer hoje um bom planejamento de comunicação é amplo. Então, até aí, para as pessoas compreenderem um pouco mais que sim, é trabalhoso, trabalhar com a comunicação. Eu sempre brinco em alguns momentos e falo sério em outros que o maior problema do mundo é comunicação. Né? O maior problema do mundo é a comunicação. Todo mundo fala a mesma língua, transmitir a mesma informação. E o telefone sem fio, então? Nossa! Viu, Fernanda? Podendo fazer um paralelo, eu acho que isso que interessa aqui é o seguinte. Até quando eu comecei no mercado, existia uma forma muito simples de escrever, né? Porque o número de veículos era extremamente limitado. Então, o jornal, a revista, cada um com sua característica, Fernanda,
jornal, revista, todo o material impresso seguia por uma determinada linha. O noticiário de televisão e rádio, com características específicas, mas não havia uma mudança assim, extremamente grande. Hoje você tem um tipo de linguagem, um tipo de escrita, uma forma de chegar nas pessoas particular para cada veículo, né? Se você... Opa, Jean, tu travou aqui para mim. Até isso evoluiu muito, e a tendência é que siga evoluindo, porque num processo assim, num funil gigante, Fernanda, e que quem não se adaptar, quem não se integrar e quem não entender, e esse processo todo de mudança não é fácil. Só a pessoa que realmente está muito disposta a aceitar isso tudo consegue, né? E quanto mais velho, Exatamente. quanto mais experiente, quanto mais você teve experiências, tenha certeza, Fernanda, que a resistência ela se torna muito maior. E dentro disso, qual foi o primeiro passo, Jean, que você tomou a assumir que o jornalismo ele tinha mudado a sua forma de trabalhar e entregar um conteúdo? Quando que foi nesse momento, principalmente agora, né, dentro desse momento de pandemia, enfim? Olha, o que acelerou muito essa mudança foi a chegada do celular, que ele tornou a possibilidade de encontrar a pessoa a qualquer momento, né? Então isso demonstrou para a gente que alguma coisa muito séria, muito nova estava chegando. Então, a partir da evolução do celular, do smartphone, desses recursos todos que ele oferece, o trabalho de transmissão e de levar a informação até as pessoas ficou muito mais fácil no sentido técnico. Antigamente, eu converso com amigos meus que em São Paulo ou no Rio faziam coberturas no passado de futebol e fazem hoje, os caras tinham que levar um mundo de pessoas lá para fazer aquela cobertura acontecer, né? Então, hoje em dia, eu lembro quando eu comecei a cobrir a SIC, para se fazer uma reunião transmitida ao vivo, Fernanda, você precisava de um caminhão lá fora, com equipamentos específicos, pessoas trabalhando naquele caminhão, uma equipe lá dentro, e mesmo assim, muitas vezes o sinal era tão complicado que aquela reunião não era possível fazer com que a transmissão acontecesse a contento. E hoje você está aí no SIC Labs, ou não sei se você está em home office, né? Você está em casa. Hoje sim, casa. Semana que vem a gente já responde, sim. Mas você, com esse pequeno aparelho, você sozinha eliminou quantas pessoas fazendo essa transmissão ao vivo? O que antigamente era impensável. Então, a partir desses recursos facilitadores, principalmente com o avanço da tecnologia em todos os sentidos, se você ficar parado, se você não enfrentar o medo, Fernanda, de entender como isso minimamente funciona, como você pôs também de uma forma muito, muito apropriada, que você tem que entender quais são as ferramentas e quais são as tecnologias que fazem sentido para o seu trabalho. Então é isso, você tem que entender o que se encaixa e o que é necessário utilizar para que você possa se reinventar e seguir, né, interessante para o mercado. A partir do momento que você não entregar o que esse novo mercado, o que esse novo público, o que os teus chefes esperam que você ofereça, você simplesmente vai ser, né, eliminado do mercado. É exatamente isso. Jean, e me diz uma coisa, ainda falando sobre essas mudanças tecnológicas, né? Como que você sentiu já nesse momento de pandemia essa mudança, né? E conta para nós um pouquinho dessa rotina, como é que era antes, como que ela ficou depois da pandemia, que aí é onde a gente queria chegar, né? Porque muita mudança agora, né? Então, o jornalismo ele oferece essa possibilidade, porque pelo menos aqui no Paraná nós temos um regime de 5 horas de trabalho. Então, em 5 horas você se torna exclusivo para alguém. Nas outras 5 horas, desde que você queira trabalhar e entenda que aquele recurso a mais é importante para a tua vida, você vai batalhar um outro trabalho, né? Então, durante muitos anos eu aliei o trabalho no jornal O Paraná, onde eu estive por 28 anos, trabalhei também na Folha de Londrina por um tempo, e sou assessor da SIC há muitos anos, né? Então eu entrei como assessor numa época muito diferente da atual, que o texto pesava muito, né?
o jornalista de impresso, ele tinha uma valorização muito grande, porque os jornais eram, para a época, né, o que as mídias sociais são hoje para esse novo mundo pós-moderno, né? Então, eu chegava a produzir, Fernanda, na assessoria da CIT, 3 a 4 matérias escritas por dia para distribuir para a imprensa, para que a imprensa pudesse repercutir isso, né? Para que a imprensa convencional distribuísse isso e que essa informação chegasse até os empresários. Então, de uns anos para cá, com o crescimento das mídias sociais, das redes sociais, desses recursos todos novos, o que eu percebo é que as assessorias mudaram muito. Os órgãos de imprensa, até por uma questão de sobrevivência, eles já não deram mais tanto espaço para isso, eles procuraram por notícias exclusivas na tentativa de segurar a audiência. E os assessores de imprensa, embora eles enviem, né, essas informações ainda, mas de um jeito, de um número muito menor, eles se voltam mais para um novo estilo de comunicar, que é a partir das redes que as próprias entidades criam. Né, você usa o Instagram, você usa o Facebook, usa o site, você usa jornais eletrônicos, nós temos ainda a revista impressa, mas eu acho que com o tempo ela também vai ser superada. Então, isso tudo cria uma nova dinâmica de trabalho. E hoje, o meu trabalho, que era essencialmente texto, ele está sendo praticamente todo substituído, Fernanda, por trabalhos eletrônicos, né? O texto ainda é a base de tudo para muita coisa, né? Se você for fazer uma pauta para uma live entrevista aqui no Instagram, por exemplo, você vai precisar do texto, você vai ter que se informar, você vai ter que buscar informação, você vai ter que ler, você vai ter que elaborar as perguntas, ou seja, a leitura e a escrita ainda elas têm um peso nesse processo, mas ela não é mais a essência do processo de comunicar, que virtualizou, que digitalizou de uma maneira extremamente ampla, né? Eu acho que agora a maior diferença talvez seja daqueles que digitam no computador e os que fazem à mão. Tem pessoas que ainda preferem escrever um texto e tudo mais. Eu acho que isso facilitou e se torna um pouco mais rápido, mas a forma de você pesquisar ainda continua sendo muitas vezes o livro, ou você vai buscar em fontes. Eu acho assim que hoje ainda existe muito esse equilíbrio. Nosso futuro já estamos vendo que até mesmo os próprios livros já estão começando a se tornar todos, né, os e-books digitais, enfim, né? E isso está também avançando, né, a passos largos, digamos assim, mas hoje ainda é essa flexibilidade de você buscar suas referências, ir no bom e velho livro, comprar os seus livros, outros já tem todo, né, o costume de já ler livros online, igual a gente estava falando, nos e-books, e para poder escrever tudo isso, né, seja criar artigos, seja para a imprensa, tudo você tem que se basear ainda na pesquisa, né? Então ela ainda tem esse processo de mudança, digamos assim, né? E a quantidade que escreve também, né? Talvez hoje depende muito também da quantidade que você escreve para um blog ou para nem lá para associação, né? Você é focado nisso, então também tem isso, essa flexibilidade para poder focar, né? Isso, Fernanda, a redação ainda tem o seu valor, mas não é mais um aspecto determinante do jornalismo. Então, o jeito de fazer jornalismo, o jeito de informar, nas últimas 3 décadas, principalmente, isso mudou muito. Agora, tem uma questão fundamental no jornalismo que não muda, que é a essência do jornalismo, que é a ética de informar. Como você vai dar aquela referida notícia para as pessoas que vão absorver aquilo, né? Então, é uma pena que a gente vive uma era de fake news sem tamanho, nunca se viu, né, tanta notícia mentirosa e manipulada como agora, mas a gente tem que deixar claro também que isso não é uma novidade. A notícia mentirosa, né, e a inverdade, elas são tão antigas, infelizmente, quanto o homem. A mentira sempre fez parte, né, das comunidades, da essência de alguns, né? O que a gente tem que saber, Fernanda, em função de todos os caminhos, todos os dispositivos que nós temos hoje, é entender qual é a melhor forma de ter acesso à informação que possa ser a melhor possível. Eu confesso para você, Fernanda, que eu estou extremamente preocupado, né, com os caminhos que o jornalismo tomou no Brasil, principalmente o jornalismo convencional, e isso que eu estou colocando aqui é uma opinião minha,
estritamente particular, respeito quem pensa diferente, mas uma pena que o jornalismo no Brasil virou uma ferramenta ideológica, né? Então não se pensa mais na verdade como um aspecto que possa contribuir para criar uma sociedade melhor para as pessoas, mais justa, mais equilibrada e de oportunidades. Então o que a gente percebe é que o jornalismo ele está preocupado primeiramente com o caixa da empresa, com o que uma determinada postura representa em relação ao que ele fatura ou faturou, né? E se deixa simplesmente a verdade, a essência da informação verdadeira de lado. E eu entendo isso como um risco tremendo, né? Para a sobrevivência, inclusive, desses órgãos de comunicação convencionais, que são extremamente importantes, né? Porque eles têm que poder trabalhar, utilizar as novas ferramentas para se manter no mercado, para gerar oportunidades para os jornalistas, para fazer com que a comunicação profissional tenha respaldo e tenha importância no cenário, e para que as pessoas que usam o celular, uma outra ferramenta para informar e para comunicar, para que isso seja uma possibilidade simplesmente complementar, e que não seja, né, essa nova possibilidade, a possibilidade definitiva de informação. Eu vejo isso como um risco muito grande. O jornalismo é importante, os órgãos de imprensa são fundamentais numa democracia, mas eu entendo que esse momento particularmente assim, de uma... ele está numa linha assim, muito tênue em relação ao que ele apresenta entre notícia e ideologia. Eu acho isso um risco tremendo, inclusive, para a democracia. Isso se misturou muito, né? Envolve, que nem agora nesse momento de pandemia, né? Envolve política, envolve quem está defendendo a esquerda, a direita, aqueles que não conseguem opinar nem agora nem nunca, e misturado com a preocupação e só focando, por exemplo, notícias de Covid, né? Algumas pessoas estão tendo visões assim totalmente distorcidas de tudo que está acontecendo. Aí vem, não, a vertical é correta, não, a horizontal é correta. Enfim, inclusive a entrevista, né, o posicionamento do nosso presidente da SIC foi muito, muito bom. Eu gostei muito das palavras utilizadas, da forma que o texto foi escrito, né, de uma forma até bem particular e muito criativa, né, uma escrita um pouco diferente, um desabafo mesmo, falando, ó, nosso problema é esse, as visões são essa, e nosso posicionamento é esse. Porque se nós formos fazer, por exemplo, testes, né, gerais, por exemplo, de Covid por aí, muita gente já tem, mas aí vem os assintomáticos, os que já estão detectados, enfim, é muita confusão de compreensão, e nisso tudo a gente tem que se cuidar, continuar trabalhando, a economia precisa girar. Aí a gente entra também num outro assunto muito importante, né? E dentro disso, falando em medo, né? O medo, ele influenciou em algo na sua vida nesse momento da pandemia? Afetou o profissional, o pessoal para você, Jean? Como que está sendo essa rotina com a família e no trabalho? Olha, viu, Fernanda, eu também tenho a felicidade, e esse é o processo mais sério da mudança e do processo de reinvenção que eu estou enfrentando agora, que eu acho que não para mais até o fim da minha carreira, é invenção atrás de invenção e reinvenção atrás de reinvenção. Eu também estou há mais de 2 meses fazendo lives diárias pela Associação Comercial, e estou tendo a felicidade de poder conversar com pessoas muito preparadas em suas respectivas áreas de atuação, né? O que eu vejo muito na mídia convencional, principalmente na mídia local e regional, é uma repetição de fontes muito grande. E nós temos, e eu estou percebendo isso, nós temos pessoas que podem ser atores de depoimentos e de falas fantásticas, que podem contribuir muito, Fernanda, para a soma desse debate todo, né? Então, eu estou muito feliz nesse aspecto. Agora, claro, eu sou ser humano como todos os outros, e o medo me impulsiona. Então, eu estava dizendo, eu conversei com a Deise Secato recentemente, que é uma psicopedagoga, e ela disse uma coisa muito interessante, que é a diferença entre o medo e o desespero, né? O desespero, ele faz com que você age de uma forma absolutamente irracional, que você, em função daquele processo que te envolve, você acaba adotando medidas assim extremamente radicais e extremas que te levam a um processo de dor tremendo. O medo não, o medo
ele te prepara para uma busca serena de solução para resolver o teu problema. Então, o medo, desde que enfrentado da maneira correta, ele te conduz para a busca de uma solução que seja a mais racional, né, e a mais serena possível. Então, eu entendo dessa forma. E para voltar a falar dessa confusão toda... Opa, travou aqui já. O Brasil, na minha opinião, Fernanda, é campeão para encontrar e causar problema para ele mesmo. Não chega essa tempestade perfeita, com crise política, crise econômica, crise sanitária. A gente ainda tem as questões ideológicas e de poder todas rondando, né, Brasília, né? Um STF que, infelizmente, está, eu não sei quais são os interesses, né? Tentando fazer as vezes do presidente, um Congresso que não deixa o presidente governar. Então, é a primeira vez que a gente vê isso. É uma situação extremamente complicada. E, diante desse cenário todo, nós temos um outro agravante, que é o relativismo. Que a verdade nua e crua, ela passa simplesmente a ser questionada por pessoas que navegam nos mais diversos mares de interesses e que acabam se portando, não pela verdade, que é isso que constrói o relacionamento respeitoso, que constrói a tolerância, que constrói uma sociedade de diferentes que se somam para fazer algo melhor para todos. Nós temos a verdade como um elemento puramente figurativo, que cada um cria, a partir do relativismo, uma verdade que lhe interessa, Fernanda, e que acaba, de certa forma, lamentavelmente, prejudicando a todos. Muito bom o seu posicionamento, Jean. Isso é um fato, assim, até para um tema específico sobre isso, né? Porque aí envolve muitas questões, como já mencionadas, por exemplo, até mesmo nesse artigo que nós estávamos falando anteriormente, né? Do próprio presidente da SIC, fala muito alguns pontos sobre isso, né? E me diz uma coisa, Jean, você já pensou em deixar a profissão por conta desses desafios? Olha, o profissional, eu respeito todas as posições, mas aquele profissional que em algum momento da sua carreira, independentemente da área em que atue, ele já não se questionou se ele estava no lugar certo, eu duvido que exista um que já não tenha feito isso. Eu confesso que eu também, muitas vezes, né, mas a vida ela é um negócio tão incrível e tão absurdamente deslumbrante que você acaba alimentando essa possibilidade por algum instante, você volta para a realidade e você acaba se ajustando novamente. Eu tive algumas situações de 3 anos para cá, realmente eu pensei em desistir em algum momento, mas eu me separei de um casamento que eu tive por muito tempo, encontrei uma outra pessoa, não tinha filho, tive uma enteada a quem eu amo como filha, mas agora Deus me deu um filhinho, né? Eu, com 50 anos de idade, com um menininho de menos de 2 anos em casa, e veio nesse processo todo uma filhinha, né, que agora está com 5 anos, a Valentina com 5, o Daniel com 2, vai fazer 2 anos, e não tem, infelizmente, por mais que eu queira desistir, ou por mais que eu entenda que eu possa estar cansado, essas são 2 palavras que não se encaixam mais no meu vocabulário. Agora que Deus preparou uma situação tão maravilhosa, inesperada na minha vida, eu tenho que simplesmente baixar a cabeça, me adaptar a todas as circunstâncias e fazer tudo o que eu puder para continuar ativo no mercado, porque eu tenho uma nova família para criar e para encaminhar. Não dá tempo. Isso aí, não tem como dizer que as coisas... e não tem como dizer que as coisas se separam, não existe isso. Deixar a vida profissional naquela história da árvore, deixa na árvore, vai trabalhar e volta, não. A vida profissional e a pessoa, as duas precisam caminhar juntas, as duas têm que ter um equilíbrio, e você tem que estar bem, né? Como é que você desenvolve uma coisa muito bem feita, faz uma coisa muito bem feita se você não está bem psicologicamente, ou com a sua vida familiar, enfim, né? E hoje é dia dos namorados, né? Manda aí um feliz namorados, que eu sei que ela está assistindo. Beijão, Renata. Te amo muito. Aí, ó, que lindo. Hoje, os namorados, fiquem à vontade aí também para mandar os recados. Vamos fazer, né, jornalista e publicitário. Vamos lá, a gente vai mandar agora recadinhos para quem quiser. Mentira, tô brincando. Jean, e diz uma coisa.
Como é que está sendo se adaptar ao novo formato que você está trabalhando agora na SIC, né? Principalmente lá, né, que você está fazendo as lives, não sei se nos seus outros projetos também. E como é que você tem procurado se reinventar no seu dia a dia e às pressas? Olha, Fernanda, eu tenho que é ao vivo, né? Eu tenho conversado muito com o Carlos Guedes, com o Ciro Canabarro, que são duas pessoas incríveis e altamente conectadas nesse mundo digital. E o Ciro é um irmão que me dá dicas extremamente preciosas, sabe? Então, eu tenho procurado fazer esse processo de adaptação de uma forma extremamente rápida e sofrendo o menos possível. Viu, Fernanda? Eu sou um jornalista de impresso, eu me criei em redação de jornal. E eu jamais na minha carreira pensei que em algum momento, porque foi uma opção, eu sempre gostei muito de ler e de escrever, e eu jamais pensei que fosse partir para o rádio ou partir para a televisão, porque jamais almejei isso para mim. Agora, de uma maneira muito rápida, como você colocou, o Ciro disse que não tem mais tempo entre a ferramenta e a utilização, aquele processo de adaptação já não existe mais. Você simplesmente tem que pegar a ferramenta e sair usando e aprendendo simultaneamente. Então, é isso que está acontecendo comigo com as lives das 10h30 da SIC. Fernanda, eu não suporto a minha voz, não gosto de me ver no vídeo, eu tenho medo de falar em público. Fui professor durante 6 anos e eu, para chegar na sala de aula e falar para os alunos, dava um frio na barriga tremendo. A primeira meia hora eu passava gaguejando, sabe? Então, é um processo que não é só a ferramenta e só reinventar o profissional. Eu, enquanto pessoa, enquanto ser humano, estou tendo que me reinventar também. Eu tenho que, de uma maneira definitiva, perder esses medos todos, deixar esse receio de lado e entender que esse é um novo momento da minha carreira e fazer da melhor forma que eu puder essa adaptação para que eu siga no mercado. Eu preciso trabalhar, né? Não nasci filho de político, não sou filho de banqueiro, né? Não tenho talento para o crime, não sou filho de usineiro, não sou filho de acionista, então eu sou um proletário, eu tenho que trabalhar. Então eu preciso me adaptar da melhor forma possível para que as pessoas sigam investindo, né, no meu profissionalismo e no que eu tenho. Então, é isso, não tem muito mistério, tem que baixar a cabeça para trabalhar e se adequar às novas ferramentas e seguir tocando o barco. Bom posicionamento, eu gostei dos comparativos, e é exatamente isso, né? Se reinventando. E me diz uma coisa, justamente nesse processo de reinvenção e readaptação, como é que você vê ele acontecendo daqui para frente na sua profissão? Nossa, a coisa acontece então, Fernanda, e você também está nessa, né? Só que você é mais jovem, de certa forma você tem obrigada pelo mais jovem, mas também. Você tem uma facilidade a mais, Fernanda, de se conectar com isso tudo. Mas, olha, é até difícil, Fernanda, criar e entender um cenário possível, né, de como o jornalismo vai se portar daqui para frente. Agora, eu sei o que o jornalismo não pode continuar fazendo. Essa grande crise, e tomara que os homens do poder tenham humildade para entender isso, ela cria um cenário adequado para que a gente faça uma grande reflexão nacional, para que a humildade volte a encher o coração das pessoas, para que todo mundo entenda o seu lugar na sociedade, principalmente aquilo que ela pode de melhor entregar para que esse novo Brasil aconteça. E eu acho que esse mesmo processo de análise deve acontecer na imprensa. O que eu entendo que não pode seguir, porque isso vai ser muito prejudicial a todos, é colocar a ideologia, o poder e o dinheiro como instrumentos fundamentais para se fazer jornalismo. Eu acho que isso, as pessoas estão cada vez mais conscientes, as pessoas estão cada vez mais informadas, aquelas que, né, verdadeiramente buscam informação de qualidade, não a massa, infelizmente, que tem um conjunto de desinformação e o relativismo falando como se aquilo fosse uma verdade absoluta e definitiva. Então, eu entendo que as ferramentas vão vir moendo, como sempre, a tecnologia está aí, a coisa vai ser cada vez mais sofisticada e mais rápida, mas, por outro lado, a gente tem que entender que a prática do bom jornalismo, com responsabilidade, com ética, né, e fazendo com que a verdade seja a grande vitrine da boa informação, que isso não se perca jamais.
Isso aí, fica o recado do Jean aí para nossos trabalhos, né? E para a gente ficar atento também ao que escuta, como trabalha, e sempre almejando aí por um mundo melhor, né? E começa por nós mesmos, né? Muito bom Isso. posicionamento, recebendo só elogios do Carlos Guedes, Sérgio, do Ciro também. E chegando quase ao fim da nossa live aí, né, Jean? Quase uma hora aí de live. Quero mais Opa. uma vez te agradecer. E que recado, Jean, você gostaria de deixar aí para os jornalistas que precisam se reinventar, que tenham medo de encarar o novo? Que recado que você deixa, Jean? Olha, o recado é muito simples, Fernanda, que ele tem que enfrentar o medo, ele tem que entender que ele vai ter que mudar, ele vai ter que acompanhar as tecnologias, ele vai ter que se reinventar de uma forma constante, dinâmica, e que ele não pode, em momento algum, se acuar e praticar um jornalismo que não seja aquele que ele aprendeu na faculdade, que é levar para as pessoas a essência da verdadeira informação. Eu sei que imparcialidade não existe, que é um conceito ideal, mas pelo menos tentar, com todas as suas forças, né, exercer um jornalismo que possa, de fato, levar para as pessoas o melhor da informação e que, a partir daquilo, nas posições que ela vier a tomar, sejam também de uma forma responsável e pela construção de algo melhor para todos nós. Então, ele tem que deixar a timidez de lado, ele tem que se conectar, ele tem que se reinventar, ele tem que experimentar, ele tem que fazer o novo e ele tem que ser extremamente ético. Eu penso dessa forma. Isso aí, belíssimas palavras e uma incrível conclusão. Nada mais justo, né, para uma pessoa que nem você, né, Jean, que escreve absurdamente bem. Fica mais uma vez aqui meu elogio. E a ter batido esse papo contigo, para mim, é uma grande honra estar te entrevistando, Jean. A gente conversa muito nos bastidores, né, meu amigo? E a gente troca muitas figurinhas, né? Começamos a trocar muito mais agora, depois desse período, e trocando informações sobre live, enfim. E um ajudando o outro. Agradeço todo o apoio que você dá ao Labs e vice-versa, né? Que estejamos aí sempre trabalhando nessa união, com toda a equipe também de comunicação e marketing lá da SIC. E, Jean, mais uma vez fica aqui o nosso agradecimento em nome do SIC Labs, em nome do Sérgio, né, nosso executivo, o Ciro e o Carlos Guedes, nossos coordenadores, né, diretores lá da SIC Labs. Lá, aqui, né, tô home office, mas, ó, pessoal, a partir de segunda-feira, nós já estaremos de volta dentro do Labs, conduzindo algumas lives nesse mesmo formato. Quem se sentir à vontade pode ir lá no Labs também, né, para a gente conduzir. As nossas sempre às segundas, quartas e sextas às 16 horas e as suas de segunda a sexta às 10h30 da manhã, né, Jean? Isso. Da SIC, né? Viu? Obrigado, Fernanda, pelo convite. Obrigado, Serginho. Obrigado, Ciro. Obrigado, Carlinhos. Eu sou um parceiro. Eu sou um eterno aprendiz. Quero que vocês me ajudem e o que eu puder ajudar, eu estou à disposição. E vamos todos, né, tentar construir algo melhor e deixar algo melhor para os nossos filhos e netos. Ai, que... Ui, caiu! E caiu! E caiu! No finzinho deu um acidente. Acidente de percurso. Boa, pra gente dar risada, Jean. Jean, valeu. Um ótimo fim de semana para você, um ótimo fim de semana para todos. A gente vai divulgar aqui a nossa agenda das lives da semana que vem, tá? Eu vou colocar aqui para vocês entre hoje e amanhã, a gente já vai estar divulgando, tá? No mais tardar aí, até no sábado ou no domingo, né? A gente vai estar divulgando. E é isso. Fiquem ligados sempre às segundas, quartas e sextas com as nossas lives. E nesse mês, no último dia, no último sábado do mês, nós temos o encontro com startups, bem projetos muito bons por aí. E, mais uma vez, agradeço em nome do Labs, todo o pessoal que passou por aqui. E até a próxima live, pessoal. Abração, Jean. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos e obrigado a todos que acompanharam.